pois nada é impossível para Deus. Eu vou repetir aqui, pois nada é impossível para Deus. Queridos, essa palavra, eu quero lançar essa palavra ao seu coração. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque eu confesso a você que faz alguns dias que eu tenho ruminado essa palavra, faz alguns dias que Deus tem ministrado ao meu coração acerca disso, faz alguns dias que Deus tem falado comigo acerca disso. Por isso eu creio que essa não é mais um culto onde simplesmente você vai escutar uma palavra e sair por aquela porta da mesma forma com que você entrou, mas eu creio que essa palavra é um sermão, não simplesmente para que você escute, mas para que você celebre, para que você receba, para que você viva coisas extraordinárias da parte do Senhor. Eu creio que as chaves que vão ser liberadas através dessa palavra irão chegar ao teu encontro, para que você viva coisas extraordinárias da parte do Senhor nesse tempo. Quantos recebem essa palavra? Por isso olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Olha para outra pessoa e fala a mesma coisa. Querido e querida, entenda que nós não iremos impedir o agir de Deus na nossa vida. Nada vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Quantos creem nisso? Nada vai impedir o que Deus quer fazer na sua história. Nada vai impedir aquilo que o Senhor pode fazer na sua história, na sua casa, na sua família. Toma posse dessa palavra. Nada vai impedir. Sabe, olha que interessante isso. E a partir do momento que eu entendo o Deus Todo-Poderoso que eu tenho e o Deus do impossível, você tem noção disso? Que é o Deus do impossível. Pastor, como pensar em algo impossível? Pois é, até pensar no impossível é difícil. Você concorda comigo? Porque por mais que você pense em algo que parece muito difícil que aconteça, se você parar, dedicar 5 minutos a mais naquilo que aparentemente parecia muito difícil, você vai achar uma estratégia, você vai achar um caminho, você vai achar uma solução, mesmo que a solução seja algo muito difícil de se fazer. Então o nosso Deus, o meu e o seu Deus, é um Deus das causas impossíveis, causas que de tão difíceis que são, é difícil de pensar. É difícil de imaginar. Agora o que o texto está dizendo é que o seu Deus é um Deus do impossível. Ou seja, não há nada impossível para Deus. Não há nada difícil para Deus. Por isso, a partir do momento que nós temos esse entendimento, que não há nada impossível para Deus, se não há nada que possa impedir aquilo que Deus pode fazer, se não há nada que possa travar aquilo que Deus pode fazer, por que eu não vivo então aquilo que parece ser impossível na minha vida? Por que eu não vivo então aquilo que parece depender somente de Deus na minha vida? Por que eu não vivo então as promessas do Senhor nos meus dias? Por que eu não vivo então tudo aquilo que Deus tem preparado para mim? Aí você pergunta assim: mas pastor, eu creio num Deus do impossível, mas por que mesmo eu tendo promessa, eu não vivo as promessas do Senhor nos meus dias? Por isso que, vamos lá, primeiro ponto, a partir do momento que você entende que o seu Deus é um Deus do impossível, não limite Deus aos seus serás. Você tem palavra da parte do Senhor? Você tem coisas que o Senhor liberou sobre a sua vida? Você sabe daquilo que o Senhor planejou para você? Não limite aquilo que Deus planejou para você através dos seus serás. Olha que interessante esse texto de 2 Reis, capítulo 7, verso 1, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Então disse Eliseu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida melhor de farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas do céu, será que isso poderia acontecer? Será que isso, que esse profeta, será que isso que esse homem de Deus, será que isso que esse homem boca de Deus está declarando, está profetizando, será que vai acontecer? Mesmo que o céu se abrisse, sabe, mesmo que o sobrenatural acontecesse,
Será que é possível isso que esse cara está falando acontecer? Será? Será que é possível esse milagre acontecer? Será que é possível essa resposta chegar até nós? É isso que esse homem está falando. Será? Será que tem como isso acontecer? O profeta então responde: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Vamos entender aqui. Tem uma palavra, existiu uma palavra. A palavra é que em 24 horas, a vida daquelas pessoas poderia ser transformada. A palavra é que em 24 horas, aquele contexto de fome daria lugar, daria espaço a um contexto de abundância. A palavra é que aquele contexto de morte, em 24 horas, daria espaço a um contexto de vida. Sabe, querido e querida, talvez você tenha recebido palavras da parte de Deus. Talvez você tenha recebido através de pessoas, através de amigos, através de pastores, através de líderes, até mesmo através das redes sociais, palavras que têm te impulsionado a você crer, acreditar que Deus ele tem algo para a sua vida. Mas ao mesmo tempo que você recebe essa palavra, você atrela ela a um será. Você atrela ela a um será que vai acontecer aquilo que Deus prometeu para mim? Será que vai acontecer? Será que o meu Deus de fato é um Deus que transforma? Será que o meu Deus de fato é um Deus do sobrenatural? Será que o meu Deus de fato é um Deus de milagres? Será? Será que isso vai acontecer? A incredulidade faz você racionalizar aquilo que não tem como ser racionalizado. A incredulidade faz você querer colocar um Deus poderoso, um Deus grandioso dentro do intelecto humano. Por isso, meu irmão e minha irmã, não limite Deus diante dos seus serás. Não limite Deus diante do seu será que vai acontecer? Será que é possível? Agora, não dê espaço para a incredulidade, mas comece a andar debaixo da palavra. Comece a andar debaixo daquilo que o Senhor prometeu. Porque se de um lado havia incrédulo, do outro lado havia pessoas que receberam a promessa, do outro lado haviam pessoas que acessaram a promessa, do outro lado existiram pessoas que viveram uma provisão da parte do Senhor. Aí você começa a escutar que ao mesmo tempo que pessoas deixam de acreditar, tem pessoas que têm um testemunho extraordinário, e isso te enche de fé. É chegado o tempo de você contar testemunhos que irão encher pessoas de fé. É chegado o tempo, não simplesmente de você olhar para a sua vida e você falar assim, ó, será que o meu Deus é o mesmo Deus da vida de fulano, de ciclano? Será? Não, você não vai mais pensar disso desta forma. Pelo contrário, você vai olhar para aquilo que você tem nas suas mãos e falar assim, olha, o meu Deus trouxe a provisão, o meu Deus trouxe o milagre, o meu Deus transformou, o meu Deus entregou nas minhas mãos o sobrenatural. Não perca tempo com o será. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, para de perder tempo com o será. Olha para outra pessoa e fale a mesma coisa para ela. Se não há nada impossível para Deus, então não limite Deus com a sua solução. Não limite o agir de Deus com a sua solução. Olha que interessante, 2 Reis capítulo 4. Aqui a história é contada do profeta Eliseu, onde o profeta Eliseu, de tempo em tempo, ele era abrigado por um casal. De tempo em tempo, o profeta Eliseu, ele era abrigado na casa de um casal que era muito rico, um casal que tinha muito recurso, um casal que era muito abastado financeiramente. Então, de tempo em tempo, quando Eliseu estava viajando numa viagem missionária, estava passando pela casa daquele casal, a história conta que o casal abria a porta do lar e começava a cuidar de Eliseu. Ali tomavam um café, jantavam. Até que de repente, um daqueles anos, em uma daquelas viagens, quando o profeta passa pela casa daquela família, quando ele chega ali, algo diferente havia acontecido. Porque agora não é só mais uma janta preparada, agora não é mais um café que está posto à mesa, agora ele tem um quarto exclusivo para ele. Agora ele tem ali um quarto preparado para que ele dormisse, feito exclusivo, pensado para ele.
Eu até imagino que no tempo atual, teria ali uma placa na porta do quarto escrito Eliseu. Alguns anos atrás eu fui visitar um pastor amigo meu, uma referência para mim. Fui passar alguns dias na casa dessa pessoa, e quando eu cheguei na casa dele, tinha ali um quarto de visita, e quando eu entrei no quarto de visita, estava tudo preparado para que eu me sentisse o mais em casa possível. Tinha ali um livro, tinha ali a cama como se fosse uma cama de hotel, o banheiro exclusivo, tudo preparado com muito amor, com muito cuidado, tudo limpinho. Agora imagina que aquele homem, o profeta, ele chega na casa daquela família, agora ele tem um quarto exclusivo para ele, pensado para ele, construído para ele, tudo para que ele se sentisse o melhor possível, mais para que ele se sentisse honrado. E de fato ele se sente, porque quando ele entra no quarto, ele chama o seu servo e fala assim: rapaz, vai descobrir o que esse casal precisa. Nós precisamos retribuir o gesto, nós precisamos fazer algo que retribua isso que eles fizeram conosco. Olha aqui, olha esse quarto, precisamos retribuir. Então a Bíblia fala que o servo vai e começa a pesquisar, a sondar aquele casal que aparentemente já tinha tudo. E de repente o servo volta e fala assim: ó, profeta, é o seguinte, não tem filho, não tem como ter filho. Então o profeta chama o casal e olha para a mulher, e preste atenção aqui, porque o profeta Eliseu então olha para a mulher e fala assim: olha, nessa mesma época, daqui 1 ano, repita comigo, igreja, daqui 1 ano, você pegará nos seus braços uma criança. A Bíblia fala que quando aquela mulher escuta o que o profeta fala, preste atenção aqui, quando aquela mulher escuta o que o profeta diz, e eu imagino que ao mesmo tempo que ele termina a fala, aquela mulher ela já se levanta em voz, para rebater aquilo que o profeta estava profetizando, porque se de um lado o profeta está tentando agradar ela, retribuir o gesto de bondade, do outro a mulher ao escutar aquilo fala assim: ei, não mexe nisso, ei, não fale aquilo que você não sabe, não prometa aquilo que você não sabe se vai realizar. A atitude daquela mulher demonstra um coração ferido. A atitude daquela mulher demonstra um coração machucado. A atitude daquela mulher demonstra uma área que aparentemente ela já havia achado uma solução. Só que a solução daquela mulher era conviver com um peso diariamente e simplesmente ficar quieta. A solução que Deus tinha para aquela família era que o ventre dela seria fruto de um milagre, era que ela iria carregar aquilo que antes ela pensava e chorava, é que ela iria testemunhar. Ela não ia ser conhecida por uma mulher estéril, ela seria conhecida por uma mulher que carregava um milagre. Por isso, meu irmão e minha irmã, aparentemente você acha que você solucionou aquela área que você bem sabe, mas Deus ele quer entrar e não simplesmente tampar o sol com a peneira, mas trazer a luz para que o milagre chegue até a sua casa. Não limite Deus com a sua solução. Não limite Deus com aquilo que você acha que você resolveu, mas deixa Deus tratar o seu coração e entregar nas suas mãos o seu milagre. Quantos aqui querem um milagre? Se não há nada impossível para Deus, então não limite Deus com os seus serás. Não limite Deus com a sua solução. E não esqueça disso. Efésios capítulo 3, 19 e 20 diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deuteronômio 28:13: o Senhor os porá por cabeça e não por cauda, só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Salmo 139, verso 16 e 18 diz o seguinte: os teus olhos viram a minha substância informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles ainda existia.
Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais ou menos aos grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Nós não podemos esquecer disso, de quais são as características do nosso Deus. Agora olha que interessante, 2 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, 2 pontos, nem olhos viram. Repita comigo, nenhum olho viu. Repete com quem tem fé e crê nisso. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos lá. Deixa projetado 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Deixa no ponto isso aí. A Bíblia diz acerca de um livro. Esse livro é um livro que conta o meu e os seus dias. Esse livro, não deixa projetado, eu vou avisar. Esse livro, ele foi contado, explicado pelo próprio Deus. O próprio Deus parou antes mesmo que você existisse, antes mesmo que seu pai e a sua mãe fizessem um teste de gravidez e descobrissem que você viria ao mundo. Muito tempo antes de tudo isso, Deus parou e Ele escreveu um livro. Repita comigo, um livro escrito pelo próprio Deus. Ou seja, todos os anos, meus e seus, aqui nessa terra, já foram escritos, já estão em um livro. Deus já planejou tudo, está tudo escrito, está tudo planejado num livro por Deus. Agora olha que interessante, igreja, porque a Bíblia diz o seguinte, que os sonhos de Deus são infinitamente mais do que os nossos. Ou seja, por mais que eu sonhe, Deus tem muito mais sonho que eu. Agora, paralelo a um plano escrito da parte do Senhor para mim e para a sua vida, todos os dias, eu e você, nós escrevemos um livro. Hoje, quando você levantou, você escreveu um livro, uma página do seu livro. Então hoje, através do seu respirar, através das suas atitudes, através da sua conduta, você colocou lá, imagine como um diário, onde está lá o dia, está lá todas as suas atitudes que você fez hoje, que talvez até mesmo você nem as lembre mais, estão lá todas muito bem detalhadas. Agora qual que é o detalhe? O detalhe é que vai chegar um tempo, que eu vou chegar diante de Jesus, e Ele vai estar lá com um livro, o livro que Ele escreveu os meus dias, nas suas mãos. O livro está lá guardado, o livro é imutável, e vai chegar lá o Lucas, com o livro que eu escrevi, ao longo das minhas atitudes aqui nessa terra. E sabe qual que é o maior detalhe? É que esse meu livro, das minhas atitudes, será confrontado com aquilo que Deus planejou para mim. Agora olha que interessante esse texto. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas. Você lembra o verso 9 que diz que ouvido nenhum escutou, que olho nenhum viu, e muito mais coração nenhum acessou aquilo que Deus havia planejado? Você lembra disso? Sabe qual que é o meu e o seu desafio, igreja? É nós chegarmos diante de Deus, não com um livro paralelo, mas com um livro com o mesmo conteúdo, porque nós vivemos de acordo com aquilo que Ele planejou. Não é 2 livros, mas é uma só história. Sabe, o meu e o seu desafio não é nós chegarmos diante de Deus
e apresentarmos tudo aquilo que nós fizemos pela força do nosso braço, mas o meu e o seu desafio é chegarmos diante de Deus e falar assim: olha Deus, eu vivi tudo aquilo que o Senhor havia planejado, porque se de uma coisa eu tenho certeza, eu gastei tempo em saber aquilo que o Senhor tem para mim aqui nessa terra. Eu não cometi o erro de limitar aquilo que o Senhor poderia fazer. Querido e querida, existe uma porção nova liberada da parte do Senhor na sua vida. Não se acomode, não aceite o por baixo, não aceite qualquer coisa, porque o seu Deus é um Deus